Pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje falar nosso último módulo de ensino, a partir daí é prático, né, a abordagem. Nós vamos falar de algumas ferramentas usadas no plano estratégico financeiro pessoal. As três ferramentas são o plano de extinção de passivos, o plano de aquisição patrimonial e, por fim, o orçamento doméstico que a gente vai abordar hoje. O que é o plano de extinção de passivos? O nome já diz. É você acabar com o endividamento que te perturba. Não é todo mundo que tem endividamento, graças a Deus, né? Mas os poucos que tiverem já sabem que existe uma forma de se trabalhar para acabar isso. Primeiro passo para um plano de extinção de passivos eficiente é quando você elenca todas as suas dívidas. Olha, dívidas é diferente de compromisso, tá? Eu tenho parcelas vincendas, isso é compromisso. Eu tenho parcelas que eu não consegui pagar, isso é dívida. A parcela vincenda, ela compõe o meu orçamento. O meu plano de extinção de passivos vai trabalhar exatamente com as dívidas que eu tenho. Eu pego todas as minhas dívidas, elenco elas detalhadamente, sempre prevendo o pior valor, como no princípio da prudência nós falamos. Então, o plano de extinção de passivo ele tem duas ordens de prioridade para eu definir o sucesso na execução e a leveza na execução dele. Por incrível que pareça, isso acelera o pagamento das dívidas. A primeira coisa que eu devo priorizar é o pagamento de pessoas físicas. Por quê, Eric? Porque o pagamento de pessoa física ou não pagamento afeta diretamente minhas relações humanas. Às vezes essas pessoas é um parente, é um vizinho, é um amigo, é o cônjuge, e isso gera muito transtorno. Então a prioridade são as pessoas físicas, as primeiras contas que eu vou pagar. Em um segundo momento, eu pego os meus fornecedores de necessidades básicas. No caso de uma empresa, os meus fornecedores diretos, que tem a ver com a minha compra de matéria-prima, um insumo que eu uso para produzir a minha receita. No caso de pessoa física, tem a ver com as necessidades básicas. Saúde, alimentação, energia. Os segundos fornecedores que eu vou priorizar, além da pessoa física, é esse fornecedor de necessidades básicas. Necessidade, gente, não é o que eu gosto de fazer. Necessidade é que se eu não fizer eu morro, entendeu? Por isso que eu tô falando, é saúde, alimentação, energia elétrica, água, gás, essas coisas são necessidades básicas. A terceira prioridade são outros fornecedores que eventualmente hajam. Compra de roupa, C&A, Riachuelo e por aí vai. Diversos nomes que tem. E por último, cartões de crédito e banco. Eric, como é que eu faço? Eu simplesmente paro de pagar? Não, se é dívida, você já tinha parado de pagar. Se é compromisso vencendo, então você não parou de pagar, não é dívida, é compromisso. Vai entrar no plano de extinção de passivos somente aquilo que compõe sua dívida. Por que você colocou os cartões de crédito e banco por último? Porque eles, assim como outros fornecedores, são os que negociam e que nós conseguimos combater com facilidade o pagamento de juros abusivos. Felizmente ou infelizmente, o banco te cobra, por exemplo, R$10.000 de uma determinada dívida. Se você levar 390 dias para pagar, ele vai te cobrar 10% desse valor. E o seguro, para contingência, já cobriu isso para ele. Vocês sabem que nós temos hoje no Brasil uma das maiores taxas de inadimplência do mundo? Herança que nós herdamos dos 30 anos de governos socialistas. Aumenta, cresce com base em endividamento. Uma hora as pessoas falam assim, não consigo pagar. Por quê? Porque existe um limite para o endividamento para qualquer pessoa. Se as pessoas não são treinadas a observar isso, elas chegam num nível de endividamento, elas não conseguem pagar. Então hoje nós temos o maior número de brasileiros com nome sujo e negativado por conta de não pagarem compromissos mensais. Agora vocês viram em algum ano o banco dar prejuízo? Por que será? Entendeu? Então os cartões de crédito e banco são os últimos que nós pagamos quando todos os demais estiver pagos. E sempre negociando, tanto com pessoa física como fornecedores de necessidade básica, outros fornecedores como de bancos e cartões de crédito, sempre negociamos a tentativa de pagar sem juros. A segunda escala de prioridade que eu devo aplicar. Eu sempre pago da menor para maior passivo. Faço uma escala gradual, coloco a menor dívida e a maior dívida. Vou pagando da menor para maior, a fim de eu diminuir o número de credores. Outra escala de prioridade, tudo que é supérfluo e conforto deve ser convertido em potencial de pagamento. Por quê? Não faz sentido, não demonstra seriedade o caráter de uma pessoa que tem dívida e ainda tem conforto. Eu preciso acabar com o meu conforto para converter aquilo em potencial de pagamento, assim que a fim de que eu me livre o mais rápido possível das dívidas. 2011, eu acho, 2010, 2011, eu tinha pelo menos 4 ou 5 dívidas em cartões de crédito diferentes. E aí na época o Eric me ajudou nisso. E coloquei de fato pelos menores
e tinha dívida para pagar e graças a Deus consegui pagar. Mas teve um mês em que eu estava trabalhando e o chefe lá me deu 100 conto assim, então, 100 reais. Eu falei assim, opa, faz tempo que eu não como um lanche, vou sair com a esposa e comer um lanche. Depois eu fui corrigido por isso, porque eu tinha dívida para pagar, não fazia sentido eu pegar 100 reais porque tinha vindo um extra e ir lá comer um lanche para poder fazer minha vontade. Aconteceu nesse processo das escalas assim, do menor para o maior, que um dos cartões, inclusive eu cheguei a pular um cartão outro, porque um dos cartões me deu 30% de desconto da dívida total que eu tinha. 30% ou 20%, né? E aí eu acabei pegando esse e acabei quitando num determinado momento. Mas foi por quê? Porque ele deu um desconto que os outros não estavam me dando. Outros não queriam negociação, né, mano? Aí foram jogando pro final. Eu falava, eu posso pagar tanto. Não tô negando pagar, posso pagar. Ah, não, desse jeito não dá. Então tá bom, vamos pro próximo. Lute contra os juros. Sabe qual é a 8ª maravilha do mundo? Os juros compostos. Estudando, começamos Pois é. Pra vocês verem o que é a taxa de cartão de crédito e o juro bancário. É juros compostos. É por isso que não importa quantos inadimplentes hajam, eles sempre vão ter lucro. 4ª prioridade, não faça novas dívidas antes de quitar tudo. Porque senão você nunca vai sair daquele embolo, daquele enrosco, né? O jeito de sair do enrosco é rompendo o ciclo. Para mim romper o ciclo, eu preciso semear sementes boas. Então pensa que você tem 2 bornal. O da direita tem sementes boas, da esquerda tem semente ruim. Se eu continuo fazendo dívida, estando com o meu plano de extinção de passivo pronto, eu estou continuando a pegar da semente ruim e jogando na terra. O que é que eu vou colher? A mesma coisa. Esse plano de extinção de passivo não vai acabar nunca. Olha, eu já vi pessoas que tinham dívidas de quase 10 vezes o que elas ganhavam, algumas até 20 vezes. E essa pessoa, no prazo de 3 anos, pagar toda a dívida, sem aumento de salário, pagando aluguel. Fala sério, que só aplicar essas técnicas? Isso é disciplinado, né? Preciso entender o dano que o endividamento causa. A Bíblia tem uma expressão, se eu não me engano, em Provérbios, que diz que aquele que toma emprestado é escravo, se torna escravo de quem emprestou. Então, quando eu olho para esse cenário, é para a gente ver o tão danoso que é o endividamento. Qualquer crescimento, seja empresarial ou pessoal, por endividamento, tende ao fracasso. Nem todo endividamento é necessariamente um problema financeiro. O problema financeiro se resolve com aporte de capital, inserção de dinheiro. Então, não interessa de onde eu vou tirar. Interessa que eu tenho que fazer um aporte de capital. Se eu fizer um aporte de capital com base em endividamento, eu estou resolvendo o problema da dívida? Estou aumentando ela. Essa questão financeira pode ter alguns backgrounds. Vamos lá. Primeiro, excesso de otimismo. Não, eu vou conseguir, eu sou porra. E mandaram esses dias pra mim uma foto assim de uma galinha olhando no espelho falando, você é uma máquina de vencer. Tem gente que faz isso. É maravilhoso. Tem gente que faz isso de manhã cedo. Não, você não ganha R$ 1.800, você ganha R$10.000. Mas no final do mês tem quanto? Dá quanto? Pois é, aí não dá. Adianta? Não adianta. Isso não muda não, tá, manos? Parece que quanto mais as pessoas têm, mais elas caem nisso. Aí o cara passa a ganhar R$10.000, aí ele começa a agir como se ganhasse 50. Isso é excesso de otimismo, vai ficar endividado. Se a gente não aprende a ser ordenado com 1.800, com 2.000, com 3.000, com 50.000 você vai passar aperto. Eu conheço homens que ganham R$50.000 por mês e passam aperto. Não faz sentido. Ainda vira e fala assim, como é que vocês conseguem, falou pro outro dia para um irmão, como é que você consegue, cara, sustentar sua casa e ter essa vida boa com R$5.000? É só eu gastar menos do que eu ganho. Não é óbvio? Tem limite, né? Isso, excesso de otimismo é um problema para a questão financeira. Outro é o comportamento de consumo. Se eu compro para poder me satisfazer, para poder compensar alguma fragilidade emocional, certamente eu vou viver endividado. O que é o comprador compulsivo? Ele tem um buraco dentro dele. Ele tenta compensar esse buraco adquirindo coisas que produzam nele a sensação de bem-estar. Então você não compra celular, você não compra um plano do Spotify, você compra a sensação de bem-estar. Não, cara, quando eu tô no meio da galera, aí eu vejo que todo mundo tem a conta no Spotify, lá, Premium. Aí aparece a propaganda no meu usuário gratuito, eu fico morto de vergonha. Isso é bem-estar, cara. O que eu devo aos outros, cara? Eu devo satisfação a alguém da minha vida. Credo, Eric, você tá aí com... Esses dias o meu filho mais velho falou comigo, credo, pai, você tá ouvindo propaganda do Spotify? Não tô ouvindo não, é porque eu não paguei o prêmio. E não vou pagar R$29,90. Vai ficar de graça.
Para minha sorte, a TIM voltou à promoção com o Deezer. Ficou de graça de novo. Comportamento consumista. Vive para agradar os outros, para dar satisfação para os outros, para parecer que é uma coisa que não é. Aí isso gera quebra financeira. Outro motivo de quebra financeira, gastos maiores do que ganhos. Outro item, padrão de vida acima do que me é possível, do que me é permitido. Vocês saberiam definir o que é permitido? Pensa que o ideal é que pelo menos 25% do que você ganha seja usado para reinvestimentos. A meta é você viver com 75% do que você ganha. Então nós precisamos baixar o padrão de vida a 70% do que nós ganhamos, porque 5% vai ser de imprevisto. Isso dá para você avaliar se você pode ou não ter um carro, se você pode ou não ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro, ar-condicionado, virado. O último item citado aqui, devem ter outros, mas eu citei esses, sobre a quebra financeira, é gastar recursos antes de ganhar. No dia que aparece uma surpresa, você está quebrado. Por que nem todo endividamento é necessariamente um problema financeiro? Olha, se eu vou fazer uma dívida e eu vou trabalhar com aquele dinheiro, gerando uma receita que é maior do que a despesa financeira que a dívida me promove, então esse dinheiro é saudável. É para isso que existe a figura do empréstimo. Tem uma terra parada, eu vou plantar soja, eu vou pegar 100 mil reais. Mas quando eu vender minha soja, eu vou ter recuperado 180 mil reais. Eu pegando 100 mil reais, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar 140 mil, Eric. Ótimo, eu tive uma lucratividade de 40 mil. Esse empréstimo vale a pena pagar. Então, eu vou pegar um empréstimo para pagar outra dívida. Tá bom, eu estou pagando uma dívida de cartão de crédito a 12% ao mês. Aí eu pego um empréstimo onde alguém vai me cobrar 1% ao mês. Vale a pena? Vale. Eu quito aquela dívida de 12% ao mês, que vai chegar a 170% ao ano, e passo para uma dívida de 1% ao mês, que vai chegar a 16% ao ano. Você não pode quitar o cartão e depois começar a gastar de novo. Depois que quitar, quebre ele. Aliás, quem não consegue controlar um cartão, a boa dica é você pegar uma tesoura e picotar. Ou então vai ali na fragmentadora na sala do gás, você picota ele ali. Pensa no troço que ajuda a resolver problema financeiro. Tem gente que congela, né? Daí até descongelar a pessoa desistiu da ideia. Olha que tem uns que são determinados, hein? O plano de aquisição patrimonial, existem critérios também. Eu quero adquirir um patrimônio. Primeira coisa, vou ver se eu consigo um financiamento no banco. Não, vou fazer um plano para adquirir esse patrimônio. Primeira coisa que eu preciso analisar é a utilidade do bem. Quem já comprou esteira, botou lá e pendurava a toalha na esteira? É o melhor pendurador de toalha que eu já vi, a esteira ergométrica dentro de casa. Agora tem aquele outro, como é que é o nome daquele outro que faz? Tem um lá que você fica fazendo assim. Esse também dá para pendurar 2 toalhas, uma em cada braço. Né? Então, não é utilidade. É muito mais barato comprar um varal do que uma esteira ergométrica. Né? Você não precisa nem se endividar para comprar um varal e pregador para pendurar a toalha. Então, você tem que focar na utilidade do bem. Às vezes, você vai ter menos dor de cabeça pagando 100, 150 reais numa academia, indo para lá e fazer a sua esteira lá. Ah, mas eu não tenho disciplina. Tá, você não tem disciplina na academia, você vai ter dentro de casa, com a TV e Netflix ali na sua mão. Para, cara. Conversa fiada. Não vai. Então vamos botar as coisas no lugar certo. Eu preciso ver o nível de utilidade do bem para mim. Segundo item, o custeio do bem. Ele é um bem de consumo ou ele é um bem de renda? Porque investir em bem de renda vai potencializar a minha renda. Investir em bem de consumo vai aumentar a minha pobreza. Vai gerar mais escassez. Bens de renda vão gerar mais liquidez. Aí eu tenho que definir se eu quero liquidez ou escassez. Mas eu estou com muita vontade de comprar. Aí faz essa pergunta, esse é um bem de liquidez, de renda, ou é um bem de consumo que vai gerar escassez? Aí fica mais fácil decidir. Por exemplo, um carro. Um carro, para um representante comercial, é um bem de renda. O custo dele com aquele carro precisa estar embutido no ganho dele, para ele ver se vale a pena, se ele está tendo rentabilidade na atividade produtiva dele. Agora, um bem, para quem não é para mim, por exemplo, um carro é um bem de consumo. Não vale a pena. Há um tempo atrás eu descobri que hoje é mais barato você alugar um carro do que você ter um carro. Custa menos, no final das contas. Porque não é a prestação do carro que você paga. Você paga a prestação, o seguro, a manutenção, combustível, imposto. Aí quando você vai metabolizar, você fala assim, cara, é mais barato alugar um carro. Ah, mas você nunca vai ter um carro no meu nome. Grandes bosta. Por que eu preciso de um carro no meu nome? Sabe para que serve bem no nosso nome? Para na hora que a gente ficar endividado, o banco vir tomar da gente. Só para isso. Nem o bem de moradia, que antes era inalienável, hoje é inalienável. Se você colocar ele como garantia no empréstimo bancário, ele se torna alienável.
Até isso. É o famoso empréstimo com garantia. Aí o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o sistema está trabalhando para o mundo inteiro ficar sem o conceito de propriedade privada. Como é que eles vão fazer isso? Primeiro, eles têm que endividar todo mundo para justificar retirar. Porque se o Estado chegasse na sua casa e falasse, Éder, sua casa não é mais sua, agora é minha, eu vou alugar para você. Você ia se revoltar, ia se juntar com alguém, ia passar a mão em fuzil e arrumar a revolução. Você fala assim, não, vamos lidar com a moral do Éder, o Éder é um cara sério. Vamos fazer o Éder se endividar. Aí nós tomamos a casa dele por causa do endividamento. E ele vai ficar grato a gente ainda se a gente deixar morar. Não, Éder, nós vamos pegar a sua casa, mas você pode morar não. Puxa, esse povo é gente boa. Percebe? Existe uma ação no mundo inteiro, no planeta todo, para acabar com a propriedade privada no mundo. Coisa de socialista. Porque na cabeça deles é as pessoas terem a propriedade que faz isso. Aí para acabar com isso, eles vão tirar da maioria das pessoas e vão botar na mão de uns pouquinhos só, entendeu? E esses pouquinhos vão distribuir de forma igualitária. Essa é a questão do custeio do bem. Isso foi uma questão de necessidade de eu ter um carro, por exemplo. Então, aí você precisa avaliar se a renda, se o lucro que ter esse carro vai te trazer compensa o custo dele. E se eu pensar, tipo, não agora, mas no futuro? Aí no futuro você compra. Em vez de você se endividar para ter o carro, você junta o dinheiro e no futuro você compra. Então é um bom negócio fazer um consórcio. O consórcio é uma boa. Porque o consórcio, se ele não vira o bem, ele se torna liquidez. Fui contemplado na minha carta de consórcio. Paguei 5 mil até agora. Eu posso vender essa mesma carta por 8 mil reais, cara. Aí esses 8 mil reais eu compro mais uma, mais duas, mais 3 cartas de consórcio. À medida que eu for contemplando, eu vou vendendo as cartas e colocando ágio. Então eu tô multiplicando o dinheiro, tô gerando liquidez. Isso é uma boa. Ah, Eric, mas eu quero ter um consórcio porque eu quero ter o carro. Ótimo. Consórcio ainda é uma taxa mais barata do que o banco. Melhor do que endividamento. Mas é endividamento. Mas é melhor do que endividamento bancário. Entendeu? Então tem isso. Uma coisa que atrapalha esse conceito de crescer com endividamento é você ter um plano de reposição. Todo bem que eu adquiro, o ideal era eu fazer um plano de reposição dele. O que é um plano de reposição? É afiliar no SegTruck? Não. O plano de reposição é o seguinte, comprei um notebook por 6 mil reais. Quanto tempo ele vai durar? Uma máquina dessa, Eric, dura no máximo 5 anos. Ótimo. Eu divido em 5 parcelas e cada uma daquelas parcelas em 12 parcelas. Eu divido então os 6 mil reais em 60 meses e todo mês eu guardo aquele valorzinho. Lembra da depreciação? Esse é o conceito de depreciação. Depreciação não foi um negócio inventado para brasileiro pagar menos imposto. Depreciação foi inventado para você fazer um plano de reposição do seu bem. Então, em vez de eu botar na poupança, que não rende nada em relação à inflação, eu coloco numa fundo de renda fixa. Existe um fundo de renda fixa agora que chama-se crédito direto. Tudo que eu investi no fundo de renda fixa eu tenho como crédito. Então isso viabiliza um pouco o meu processo de poupança. O plano de reposição ele pode ser feito com isso. Eu vou pegando, comprei o computador. Aí beleza, estou trabalhando com ele e vou acumular então a depreciação mensal dele. Se eu vou aplicando, eu descubro que de repente com 3 anos e meio, 4 anos, eu já tenho o valor do bem. Aí eu vendo ele antes dele zerar a depreciação, acumulo, eu posso comprar um equipamento melhor ou ter um ágio, um ganho na venda de imobilizado. Lembra dessas expressões? O que é a venda, o ganho na venda de imobilizado? É mais uma renda. Tem um amigo meu que ele começou fazendo isso com um carro que ele tinha e hoje ele vende carro usado. Ele tem um trabalho dele, mas ele negocia carro usado o tempo todo. Ele descobriu que isso era uma forma de ganhar. Às vezes ele tira 11, 15 mil reais por mês só vendendo carro usado. Mas ele começou a fazer o plano de reposição para o veículo dele. Em vez de ele botar numa associação, no seguro, ele fazia o plano de reposição, entendeu? Quem tem frota, por exemplo, de carros, geralmente não paga seguro dos carros. Guarda o dinheiro do seguro e ele mesmo vai gerindo a manutenção dos veículos. Outra coisa que você precisa considerar para plano de reposição de bens é o aspecto econômico e o financeiro. O aspecto econômico é posse, é patrimônio, é imobilização, é escassez de recursos. Aspecto financeiro é quanto dinheiro eu tenho no bolso para usar, é liquidez, é geração de recursos. Eu preciso olhar para o patrimônio que eu pretendo adquirir isso. Ele vai me gerar escassez? Ele vai aumentar minha escassez ou aumentar minha liquidez? Como é que eu faço para saber se o carro vai gerar escassez? Você gasta com combustível hoje? Não. Você gasta com seguro hoje? Não. Você gasta com prestação hoje? Não. Quanto você vai gastar com seguro, imposto? Eu vou gastar por mês aí uns R$1.800. Você tem isso sobrando no seu salário? Não. Você não pode ter um carro. Então lembra que isso aqui tudo é pensando em gastar só 70% do que eu ganho. Para os outros 30% virar fundo de investimento. Eric, isso é outro mundo. Eu estou muito longe disso. Não é, mano? Se você for sábio e se adequar, você consegue fazer isso. O que precisa é de disciplina e de não usar o dinheiro para poder se satisfazer.
Falamos já os bens de renda, os bens ativos e os bens de custeio. Tem bens que eu compro para ter despesa. Um carro, filhos, é outra família. Ah, então eu não posso ter carro? Não estou dizendo isso. Pode ter. Você quer andar de carro? Compra um carro. Não, eu quero gerar riqueza. Vende o carro. E por fim, a terceira ferramenta é o modelo e uso do orçamento. Vamos lá. O orçamento, mano, mensal, ou quinzenal, ou diário, o nível de esquizofrenia que você tiver vai te levar a escolher o modelo, tá? Mas o orçamento, ele é periódico, ele tem um período. Então, geralmente se trabalha com orçamento mensal, que é quando o ciclo se fecha e eu avalio a renda. Eu tenho 3 fases do meu orçamento. Eu tenho o planejamento, o controle de execução e a comparação e gestão. Então, pelo menos 2 planilhas eu vou ter necessidade. A planilha de planejamento. O orçamento eu coloco todas as minhas entradas e todas as minhas saídas. Eu relato ali. Isso é um balanço patrimonial pessoal meu, é um balancete meu. Isso é uma figura estática de um determinado momento. Eu tirei uma foto da minha situação financeira naquele momento. Tá ali, tudo que entra, tudo que sai. Projeto isso para os próximos meses. Pensa no raciocínio de fluxo de caixa. Jogo o projeto isso para os próximos 12 meses. Tem uma coluninha de total lá para mim verificar o tamanho do rombo. E eu vou lançando tudo que eu tenho expectativa de ganhar e tudo que eu tenho expectativa de gastar. E aí eu avalio. Primeira avaliação é no planejamento. Eu preciso gastar tudo que eu estou me propondo a gastar? Eu posso gastar tudo que eu estou me propondo a gastar? Então, primeiro ajuste é no planejamento, até chegar na perfeição. Qual é a perfeição? Vivo com 70% somente do que eu ganho. Os outros 30% eu vou separar uma parte para eu ser liberal, para eu praticar a caridade, para eu fazer doações. Desses 30% eu tiro uma parte para investimentos e outra parte para poupança. Poupança sempre com um objetivo, lembrando vocês. Tá bom? Aí eu faço o meu planejamento. Agora é cortar na carne. Vem o controle de execução. Eu pego a mesma planilha, copio ela para uma pastinha diferente, abro uma outra pasta de trabalho e ali eu não vou lançar o que eu planejei. Eu vou lançar o que eu estou praticando de fato. E à medida que o mês vai acontecendo, eu vou verificando se o que eu estou executando está batendo com o planejamento. Chegou o limite de, eu previ lá gastar R$300 de energia elétrica, gastei 299. Eu posso gastar mais? Não. Quem vai me dizer se eu posso comprar, se eu não posso, se eu posso gastar, não posso? É meu pai, minha mãe, é minha mulher, meu marido? Não, é a planilha. Você pergunta, sabe a planilha. Eu posso comprar uma bala? Não, infeliz. Ela te responde. Você não compra bala. Esse é o controle de execução. O controle de execução precisa ser sempre comparando com o meu planejamento. O controle de execução, nesse caso, manos, é a base que vai fazer a sua disciplina dar certo. Não adianta você ser disciplinado se você não tiver controle. Números que você possa comparar ao longo da execução. Fechou o mês. Aí eu terminei. Preenchi totalmente a minha planilha de execução. Aí vem a comparação e gestão. Eu comparo o meu planejamento com o meu controle e execução. E eu começo a fazer perguntas. Ganhei mais do que tinha previsto. Como eu consegui fazer isso? Por que é importante perguntar? Porque se você não entender como você fez isso, você não vai conseguir repetir. E se eu ganhei mais do que eu esperava, eu quero repetir esse negócio, não é? É um trem bom de acontecer, um bom imprevisto. Agora, ganhei menos do que eu esperava. O que aconteceu que gerou isso? Por que eu preciso saber? Porque eu preciso mitigar esse risco, eu preciso reduzir ele. Isso não pode ficar acontecendo todo mês, senão eu vou chegar numa situação de penúria. Mesma coisa acontece com a despesa. A despesa veio maior do que eu esperava. Eu preciso perguntar o porquê que isso aconteceu. E eu não sei como é que são vocês. Eu gosto de fazer essas perguntas anotando no papel. Eu faço a pergunta, vou pensando e respondendo, conversando, entrevistando esposa, filhos e vou. Porque a partir dali eu defino regras para potencialização e geração de riqueza. Aí eu começo a descobrir gargalos. O ser humano é um ser desperdiçador por natureza. Nós vivemos sobre a perspectiva da abundância. E o brasileiro, por causa da fartura que tu tem nesse país, a gente cresce vendo tudo em muita abundância. É muita comida. Rapaz, tem gente entre nós que faz 6 refeições por dia. O sul-africano faz 2 refeições por dia do dia que nasce ao dia que morre. Então nós temos muita abundância. O tamanho das nossas árvores, o tamanho das nossas cidades, o desperdício de espaço. Tudo é muito aqui. Então isso compromete a nossa sensação de contenção, de autorrestrição. Então a gente precisa rever isso, senão a gente se prejudica.
A comparação e autogestão vai fazer com que eu avalie e tome decisões com o fim de potencializar minha receita e reduzir minha despesa. Às vezes eu vou ver despesas que eu preciso cortar, mas eu não consigo cortar de uma vez só. Vou levar 3, 4 meses para cortar porque ela faz parte de uma obrigação, ou de um planejamento, ou de um plano de fidelidade. Eu prefiro pagar R$10 a menos e não ter plano de fidelidade do que ter a desgrama do plano de fidelidade. Então considerem isso. Isso é o modelo de uso do orçamento. Da agora em diante, galera, é fim. É botar em prática tudo que a gente aprendeu. Faz sentido? Uma coisa importante que nós sabemos, os princípios, eles não são algo para eu saber falar. Eu preciso obrigar a minha cabeça a pensar daquela forma. Por quê? O princípio é como as coisas funcionam. Ninguém em sã consciência vai abrir essa janela e pular daqui. Rapaz, o que você foi fazer? Não, fui voar. Como assim você foi voar? A nossa cabeça já funciona. Voar não é para ser humano. Não é? É. Água é para mim nadar. Não é para mim beber água do mar. São paradigmas que nós temos de funcionamento. Os princípios financeiros que nós falamos é a mesma coisa. Eu preciso pegar a minha mente, assimilar aquilo e entender. É desse jeito que funciona, de outro jeito não funciona. De outro jeito vai dar quebra, vai dar perda financeira e eu nunca vou sair da situação que eu estou, tá bom? Então esse é o princípio. Revejam todos os princípios ensinados que nós trabalhamos para que vocês possam meditar nisso e mudar a forma de pensar. A prática agora, manos, é pegar, você precisa avaliar, Eric, dessas 3 ferramentas eu preciso do orçamento e do plano de extinção de passivo. Dessas ferramentas eu preciso do orçamento e do plano de aquisição de um bem patrimonial. Ok, aí se vocês, qualquer um de vocês precisarem de conselhos nessa área, tragam os números. Agora a gente não vai ter mais esses encontros nas terças na hora do almoço, mas tragam os números, me avisem com antecedência que a gente marca um horáriozinho de almoço, senta, olha para os números, pensa em algumas estratégias. Tá bom? Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês nesse tempinho aí. Obrigado mais uma vez, pessoal.